E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fosforilação oxidativa. A gente vai começar o nosso assunto relacionado à fosforilação oxidativa. Nós já discutimos que, na verdade, ela é a terceira etapa do processo de respiração molecular, né? A fosforilação oxidativa é a culminação, é o fim do metabolismo produtor de energia em organismos aeróbios. E a gente sabe que todos os passos oxidativos relacionados à degradação de carboidratos, gorduras e aminoácidos vão convergir para esse estágio final da respiração celular ou respiração molecular. E é nesse estágio no qual nós vamos ter a maior produção de ATP. Ela acontece nas mitocôndrias e vai envolver a redução de O2 a H2O a partir dos elétrons que forem doados do NADH e do FADH2, produzidos nas demais fases da respiração molecular. O NADH e o FADH2, por exemplo, formados na glicólise, na oxidação de ácidos graxos, no ciclo do ácido cítrico, né, do qual nós conversamos, são moléculas ricas em energia, porque cada uma delas, né, tanto o NADH quanto o FADH2, contém um par de elétrons com alto potencial de transferência. Então, aqui nesse slide, a gente pode notar a membrana, a mitocôndria. A mitocôndria ela possui uma membrana externa, tá? Essa membrana externa é prontamente permeável a moléculas pequenas, íons. Então, essas moléculas se movem livremente através da membrana externa da mitocôndria. Existem canais chamados canais transmembranas ou porinas, pelos quais esses pequenos íons eles conseguem se movimentar. A membrana interna ela já é mais seletiva, ela é impermeável à maioria das moléculas pequenas, tá? Íons incluindo prótons, então ela é impermeável aos prótons. As únicas espécies que conseguem cruzar a membrana mitocondrial interna só conseguem fazer isso por alguns transportadores específicos. E é na membrana mitocondrial interna que a gente encontra os componentes da cadeia respiratória e a chamada ATP sintase, que é a proteína relacionada a esse processo. E dentro, né, depois da membrana mitocondrial interna, nós temos a matriz mitocondrial. Ela contém, por exemplo, o complexo da piruvato deshidrogenase, né, que permite a produção de acetil-CoA, né, já dentro da matriz mitocondrial, e as enzimas do ciclo do ácido cítrico, bem como da oxidação dos ácidos graxos e de aminoácidos. Então, todos esses complexos enzimáticos estão na matriz mitocondrial. E aí nós temos uma outra foto, outra figura demonstrando a membrana mitocondrial externa, a membrana mitocondrial interna, as cristas mitocondriais, porque a membrana interna ela é cheia de invaginações, e entre as duas membranas nós temos o espaço intermembrana. E aqui, ó, dentro da mitocôndria, nós temos a matriz mitocondrial. E aqui, ó, lá na membrana mitocondrial interna é que a gente tem a cadeia transportadora de elétrons. Então, nós temos 4 enzimas, na verdade, 5 enzimas, 4 relacionadas a, a como é que eu digo, a hidrogenação do oxigênio para que ele se torne água, né? A redução e a ATP sintase, relacionada à produção de ATP. Então, o fluxo de elétrons vai sair do NADH e do FADH2 para o oxigênio. Então, o oxigênio é o aceptor final de elétrons. Esse fluxo se dá através desses complexos proteicos localizados da membrana mitocondrial interna. E à medida que os elétrons vão passando por esses complexos proteicos, as enzimas elas captam energia suficiente para transportar prótons da matriz mitocondrial para o espaço entre as membranas. Olha aqui, nessa figura em amarelinho nós temos os complexos proteicos. Em vermelho nós temos o fluxo que os elétrons que saem do NADH e do FADH2 fazem.
E em azul, nós temos o caminho que os prótons fazem, saindo da matriz e indo para o espaço intermembranoso. Então, depois, ao longo do processo, o espaço intermembranoso fica cheio de prótons. E, devido ao gradiente mitocondrial, ao gradiente de prótons mesmo, é a tendência que esses prótons voltem para a matriz. Eles vão sair de um local onde existe muito para um local onde existe pouca concentração. E a única forma de isso acontecer é através da ATP sintase, que funciona como um poro, permitindo a volta, a passagem dos prótons para a matriz mitocondrial. Quando os prótons passam pela ATP sintase, eles liberam energia suficiente, isso é chamado de força protomotriz, e essa força protomotriz ela é utilizada para a síntese de ATP. Então, a oxidação dos complexos energéticos e a fosforilação do ADP, da adenosina difosfato, para formar o ATP, estão acoplados a esse gradiente de prótons através da membrana mitocondrial interna. Nessa outra figura, a gente também pode notar isso. A matriz mitocondrial, pelo fato de perder muitos prótons, ela fica negativa internamente e externamente ela fica positiva, porque os prótons foram para o espaço intermembrano. Mas quando os prótons voltam através da ATP sintase, libera-se energia suficiente. Então, a resultante distribuição mitocondrial de prótons gera um gradiente de pH, porque nós estamos falando de prótons, então está relacionado a pH, né, pessoal? Quanto mais hidrogênios, menor vai ser o pH. E um potencial elétrico, né? Isso aqui que eu acabei de explicar para vocês. Você vai ter o espaço interno da membrana mitocondrial negativo e o espaço externo positivo. Então é isso que a gente chama de força protomotriz. E aí é sintetizado ATP quando os prótons fluem de volta para a matriz mitocondrial através desse complexo enzimático chamado de ATP sintase. De forma que, então, a fosforilação oxidativa começa com a entrada de elétrons na cadeia respiratória. De onde vêm esses elétrons? Do NADH e do FADH2, né? Então, a maioria dos elétrons surge da ação de enzimas chamadas desidrogenases. Desidrogenases porque elas retiram hidrogênios dos intermediários presentes ali nas vias metabólicas e doa para quem? Para o NAD ou para o FAD, para formar NADH e FADH2. Aqui eu já demonstrei para vocês a estrutura do NAD e do FAD, aqui mais uma vez demonstrando a estrutura do NAD. Aqui eu tenho ele oxidado, aqui ele reduzido. Nós sempre vamos representá-lo como NADH mais H, porque ele tem a capacidade de receber 2 prótons. E aqui o FAD, que também recebe 2 prótons. Era FAD, que se transforma em FADH2 quando ele está reduzido. O negócio é que nenhum desses nucleotídeos, nem o NAD, nem o FAD, não atravessam a membrana mitocondrial interna. Então, como é que eles vão conseguir fazer esse transporte de elétrons? Eles têm que lançar esses elétrons através da membrana mitocondrial interna. Por isso, então, que existe a cadeia respiratória mitocondrial, que consiste numa série de carregadores que agem de forma sequencial. É como se fosse aquela brincadeira da batata quente. Uma enzima pega o próton, passa para outra, pega o próton, passa para outra, e assim sucessivamente. Então, eu tenho proteínas integrais com grupos prostéticos que são capazes de aceitar e doar 1 ou 2 elétrons, tá bom? Em adição ao NAD e ao FAD, existem outros carregadores presentes na cadeia mitocondrial interna, que nós vamos chamar de ubiquinona, e existem também as proteínas que contêm ferro, né, que nós vamos chamar de citocromos, e proteínas ferro-enxofre. A ubiquinona ela tem essa estrutura aí, ó. É uma molécula completamente apolar, então ela consegue transitar com facilidade pela membrana mitocondrial, né, que é formada por uma camada fosfolipídica. Então ela também é chamada de coenzima Q ou simplesmente Q.
É uma benzoquinona solúvel em lipídios, por isso então que ela é livremente difusível dentro dessa bicamada lipídica, e ela consegue também receber um próton, ela fica reduzida e depois ela libera esse próton, ficando oxidada. E aqui é a estrutura dos citocromos, que possui ferro, e é também possível que ele faça uma transferência direta de elétrons com redução desse ferro, reduzindo o ferro 3+ a ferro 2+. Além da ubiquinona, das proteínas do citocromo, a gente também tem as proteínas ferro-enxofre. Nessas proteínas, o ferro está associado ao enxofre, tá vendo? E eles também podem ser reduzidos, permitindo a transferência de elétrons. Então, nós temos, pessoal, nessa reação catalisada pela cadeia respiratória mitocondrial, os elétrons eles vão se mover do NAD, do succinato, agora uma informação nova que eu estou trazendo para vocês, ou de algum outro doador primário, através das flavoproteínas, passa para a ubiquinona, depois para proteínas ferro-enxofre, para o citocromo e finalmente chega no oxigênio, reduzindo essa molécula para a formação de H2O. Daqui a pouco a gente volta numa próxima aula para a gente entender melhor como que todo esse processo funciona, tá bom?